Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Que o Senhor nos nossos corações possa aplicar a porção da palavra lida. Quando vemos a história de Jesus Cristo na cruz, exatamente não sabemos quantas horas Jesus Cristo ficou pendurado na cruz. Mas sabemos que nas suas 3 primeiras horas, ele falou 3 palavras da cruz com um espaço de tempo. E logo após, as 4 outras palavras foram de forma rápida. Porque a agonia, a dor era imensa. Era terrível. E ele, de forma rápida, começou a falar uma palavra após a outra. O Santo Agostinho, ele disse que a cruz de Cristo foi a cadeira do Mestre no último ensino. Cadeira essa onde ele ensinou a perdoar, onde ele declarou o seu ministério de salvação, onde ele sofreu por amor da humanidade, onde ele fez com que a família pudesse valorizar um ao outro, onde ele citou uma palavra chamada palavra de vitória. Está consumado. Está consumado. Vamos falar? Está consumado. A 6ª palavra da cruz é uma palavra de vitória. Está consumado. Em um versículo, Jesus Cristo falou essa verdade. Está completa a obra da cruz. E para Jesus Cristo, cruz é vitória. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo também. Cruz significa isso, vitória. Por isso a 6ª palavra da cruz é vitória. Porque na cruz Jesus Cristo triunfou sobre todos os principados e potestades. Na cruz o Senhor Jesus liberou a vitória de Deus à sua amada igreja. Vitória, ou ser vitorioso, é algo que todas as pessoas almejam, todas as pessoas desejam. Ser vitorioso. Em todas as esferas das suas vidas. A satisfação, o desejo, melhorar a sua vida em vários sentidos. A vitória, o ser um vitorioso, é o que todo mundo almeja. É o que todo mundo deseja. Vitória com soma de felicidade. O mundo corporativo entende ser um vitorioso, alguém arrojado. Alguém que é capaz de fazer e acontecer. Alguém que olha a sua força e suprime as ameaças. Alguém que encara as oportunidades para suprir as suas fraquezas. No mundo da filosofia, ser vitorioso ou ter vitória é você ter desejos, dedicação e disciplina. Certamente a vitória chegará. Mas no campo religioso, cristão, vitória não depende de nada disso, que são importantes sim, e tem o seu lugar,
Mas a vitória de um servo depende tão somente da pessoa do Senhor Jesus Cristo e de seu ato na cruz do Calvário, do seu sacrifício na cruz, do seu amor em fatos. Isso nos dá a vitória, isso nos garante a vitória, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por isso a cruz não é símbolo de derrota, e sim de vitória. O Senhor Jesus disse: está consumado. E essa palavra no original nos ensina 3 verdades. Está consumado significa 3 coisas em especial. Ele disse assim: estar consumado. E quando ele disse isso, a imagem era que um pai ordenava o filho fazer alguma coisa e o filho cumpria cabalmente. Cabalmente. A ordem do pai significa estar consumado. Depois ele chegava ao pai e dizia assim: está consumado. E isso alegrava o pai. O Senhor Jesus Cristo na cruz, ele disse assim: está consumado. Pai, meu Deus, eu cumpri tudo, segundo a sua vontade, segundo os seus santos propósitos, segundo os seus santos desígnios. Eu obedeci até o fim, até a morte, e morte de cruz. Eu te agradei. Quando eu leio a palavra de Deus que diz assim: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E você, como filho de Deus, você deve agradar a Deus e no final da sua vida, a retrato de Jesus Cristo, dizer: Pai, está consumado. Eu te agradei em toda a minha vida, em todos os princípios. Eu fui fiel à tua palavra, à tua verdade. Eu cumpri. Eu vivi uma vida de santidade, de amor, de temor, de devoção. Eu vivi uma vida como pregoeiro da paz. Eu me importei com os outros. Eu chorei com quem chora, eu me alegrei com quem se alegra. Eu cumpri a tua ordem. Está consumado. Nos ensina que nós devemos ser obedientes ao Pai, a Deus, que é o nosso Pai, como o Senhor Jesus Cristo fez. E eu fico imaginando esse grande amor e essa grande fidelidade que serve de exemplo. Será se temos olhado para Cristo assim e seguido o exemplo de Cristo dessa maneira? Ele quis dizer assim: meu Deus, eu cumpri tudo. Tudo que era necessário para a salvação do ser humano, eu cumpri. Eu obedeci, eu assumi o lugar de cada pessoa, para que as pessoas pudessem ter a vitória de Deus em suas vidas. Quando o Senhor Jesus disse assim: está consumado, o Senhor Jesus estava dizendo assim: eu paguei toda a dívida da humanidade. Porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom de graça que Deus te dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus diz assim: eu paguei a dívida e com preço muito alto, preço de sangue. Eu paguei. Você agora não tem mais nenhuma dívida com Deus. Você agora é livre diante de Deus para louvá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, glorificar a esse Deus que se fez carne e habitou entre nós e pagou a sua dívida. É magnífico isso.
É magnífico, é tremendo. Deus não sabia que ninguém iria cumprir. Então ele se faz carne e cumpre para pagar a sua dívida. Para pagar a sua dívida. Há alguns anos eu li uma história de 2 jovens que cresceram juntos. Brincavam quando crianças. Tinham uma amizade como se fosse um irmão. Mas eles cresceram e trilharam caminhos diferentes. Um estudou bastante, foi ser juiz. O outro não quis essa vida e começou a viver uma vida de desperdício da sua própria alma, uma vida de vandalismo. Então era alguém que quebrava os orelhões da cidade, pichava a cidade. E um dia ele foi preso e foi levado ao tribunal. E lá estava o amigo dele como juiz para julgá-lo. O juiz olhou para o seu amigo, sabia que o seu amigo era culpado, sabia isso, mas ficou com muito remorso de condenar o seu amigo. Mas ele, como juiz, deveria cumprir a lei. Então, depois de muito tempo, ele toma o veredito, diz que aquele homem é culpado, tem de ficar 6 meses na cadeia, ou pagar todos os danos que ele fez. E estipulou o valor em 10 salários mínimos. Depois de dar o veredito, ele preencheu um cheque e pagou a dívida. E levou aquele amigo para a sua casa para cear com ele, para se alegrar com ele. Sabe, foi isso que Deus fez. Deus é juiz e justo. E olhou para mim e para você no tribunal do réu, na cadeira do réu, e viu que realmente éramos culpados. Mas Ele nos ama. Mas não podia deixar de exercer a sua justiça. E também não podia deixar de exercer o seu amor. Então Ele condena que o salário do pecado é a morte. Todos que pecam destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele mesmo vai assumir o nosso lugar e paga o preço do meu resgate, do seu resgate, para que você venha desfrutar da vitória de Deus continuamente e da presença de Deus todos os dias da sua vida. Ele pagou esse preço por amor. Você não tem mais dívida pelo pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. O sangue de Jesus está consumado. Significa também ainda uma terceira coisa. A quitação de uma propriedade. Quando alguém ia comprar uma terra, e na hora dele pagar a terra, quando ele pagou, ele dizia assim: tetelestai, está consumado, está quitado. Tem esse sentido também, e quando o Senhor Jesus falou isso, Ele expressava esse sentido de quitar uma propriedade. De agora Ele é dono, quem paga por uma propriedade é dono, o dono dessa propriedade. Então, quando Ele disse isso, Ele disse assim: eu já te comprei, e já paguei o preço pela sua vida. Eu já te comprei, tu és meu.
E já paguei o preço por você, que tem tudo. Agora, tão somente é necessário entender que o nosso Deus, que nos comprou por um alto preço, é necessário entendermos que somos dele, propriedades dele. O que diz 2 Pedro? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te comprou, você tem de ser exclusivo de Deus e para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, porque Deus te comprou. Ele disse: está quitado, tu és meu. E talvez você está aqui nessa noite e não compreende essa realidade, que você é de Deus. Deus te comprou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que você pudesse desfrutar de uma vida abundante, para que você pudesse desfrutar de vitória. Então, quando ele diz está consumado, ele diz: houve vitória sobre a morte. Houve vitória sobre o pecado. Houve vitória sobre houve vitória sobre os demônios e potestades. Houve vitória, e a vitória é dada a todo o seu povo que foi comprado e remido pelo seu sangue. É necessário compreendermos essa verdade, que a vitória de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa, retira toda a separação, todo o empecilho que nos impedia de achegarmos a Deus. Através da sua expiação, do seu sangue vertido na cruz, a perdão, a purificação de Deus para a minha vida e para a sua vida. É necessário compreendermos isso. A palavra de Deus em Isaías diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa te alcançar, nem surdos os seus ouvidos, para que ele não possa ouvir a sua oração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que o Senhor Jesus diz, quando está consumado, essa barreira de separação foi quebrada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Expiação é isso. Foi retirada todas as barreiras que te separava de Deus, que te distanciava de Deus. O acesso ao Santo do Santo é algo comum a todas as pessoas. Você pode entrar na presença de Deus aonde você estiver. Você pode orar ao Senhor e Deus vai ouvir a sua voz, porque Ele é um Deus de amor, Ele te ama. Você é especial para Ele, você é filho dEle, você é propriedade dEle. É isso que o Senhor Jesus queria nos ensinar. Ele queria nos ensinar que Ele nos aceita como filhos. A palavra de Deus diz bem assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Temos a garantia de alcançar a salvação, não por causa dos méritos humanos, não por causa que o pastor é bonzinho, não, mas por causa da graça de Deus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por causa que o Senhor Jesus Cristo obedeceu a Deus em tudo, e o seu sacrifício é a garantia da nossa salvação. Por causa que Deus pagou a nossa dívida que tínhamos, por causa que Deus nos comprou, e nos comprou a preço de sangue. Então, como filho de Deus, só nos resta louvarmos e celebrarmos o nome de Deus com alegria em nossos corações, pela certeza e a presença de Deus em nossas vidas, vivermos vida de santidade,
de devoção, de amor e de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você fizesse dessa mensagem algo especial para a sua história. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, compreendesse essa verdade e compreendesse o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, compreendesse quem você é em Deus, a liberdade que Deus te dá, compreendesse que Jesus Cristo te comprou para que você pudesse ter uma vida e uma vida abundante. Adão, representante de toda a humanidade, que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Deus o visitava todos os dias, na virada do dia. Ele desobedeceu a Deus e houve uma separação. Porque quando eu disse que o salário do pecado é a morte, o nome morte significa separação. Houve uma separação entre o homem e Deus. E essa separação foi transformada em aliança e uma união na pessoa de Jesus Cristo, quando ele disse: está consumado. Ele disse assim: olha, eu tirei toda a separação, eu tirei toda a distância que faltava, para que você possa sentir a presença de Deus, a intimidade com Deus e viver em amor a Deus, viver como filho de Deus. Mas basta sabermos se você realmente quer ser filho de Deus, se você realmente quer entender e compreender o sacrifício de Cristo na cruz, se você realmente, diante desse Deus, abre a sua vida e o seu coração e deixa que Ele dirija a sua história. Que em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Deus, possa suprir toda a falta, todo o vazio existencial da sua vida, toda a falta de um pai que você teve, e que você possa experimentar o amor genuíno e divino de um pai, que é o Deus eterno. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus.